Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Sim, Afrodite, o podcast que fala sobre qualquer assunto, todos os assuntos, sem nenhum tabu ou preconceito. E a minha convidada de hoje é a Aline Bandeira. Ela mora lá na Polônia, eu vou procurar saber tudo, tudo, tudo. Eu nem vou conversar muito com ela, porque eu quero perguntar tudo. A gente vai falar hoje sobre Polônia e também sobre Segunda Guerra. Oi, Aline! Oi, Karen, oi todo mundo que está ouvindo aí o podcast, ou vendo também aqui a nossa conversa de hoje. Espero que a gente possa ter trocas, né, de experiências, que vocês possam, de alguma forma, aprender comigo, e também eu aprender aqui com a Karen e com todas essas outras mulheres maravilhosas que ela tem conversado. Aline, muito obrigada por ter aceitado participar e conversar com a gente. Aline, você tem um Instagram muito legal e foi por lá que a gente começou a se conversar. Ah, sim, sim. Antes da gente começar nosso papo, me fala seu Instagram, por favor. Meu Instagram é @ALLINY Bandeira. Aline com 2 L's e Y no final. Então, @Aline Bandeira. Me fala uma coisa que eu percebi que o meu sotaque não é parecido com o seu. Então, você não é da onde eu vim. Não. De onde você vem, Aline? Eu venho do Nordeste do Brasil, sou cearense, nascida em Canindé, que é o interior do sertão nordestino, e sou cearense com muito orgulho, e é de lá que eu venho, que carrego boa parte das minhas raízes, né? Também onde tem a cidade mais bonita do mundo, que é Fortaleza, né? Capital do Ceará. E Aline, me fala uma coisa, como que é o clima da cidade de onde você vem? A gente vai começar, a gente sempre começa, porque para saber quem é você aí na Polônia, onde você está, a gente precisa saber de onde você veio um pouco. Verdade. Brasil, eu nasci em Canindé, que é, como eu falei, no sertão nordestino, mas eu mudei, a maior parte do meu tempo de vida no Ceará foi na cidade de Maranguape e Fortaleza. Por último, eu residi em Fortaleza, que é a capital, então, assim, o clima lá, perfeito, maravilhoso, né? A gente tem sol todos os dias do ano, aquelas praias maravilhosas, e morar perto da praia, eu digo que é um dos melhores presentes que Deus pode dar para alguém, porque, sabe, a praia parece que renova, assim, as nossas forças, as nossas energias. Então, eu venho desse lugar que é movido pelo sol, né, movido pela praia, pela força da natureza, de certa forma. Como a gente diz lá no Ceará, a gente tem um sol para cada pessoa, então é bem quente mesmo, e é muito bom, né? Você ter o final de semana ali, dar um descanso. Eu morava relativamente perto da praia, porque Fortaleza é a capital, então a gente tem muitas praias na própria capital. Então, da minha casa até a praia mais próxima dava, de repente, 25 minutos, 30 minutos de carro. Então, era muito perto. Assim, curtir a praia era o programa favorito, né? Um dos programas favoritos. E aonde você está aí na Polônia agora? Agora que eu moro na cidade de Wrocław, que no Brasil é mais conhecido como Breslávia. E aqui na Polônia, né, temos também as 4 estações bem definidas. O verão é quente, mas assim, a maior parte do ano são temperaturas frias se eu comparar com a região do Ceará no Brasil, né? Então aqui já tem esse choque de clima por conta dessa variação, né? E me fala uma coisa, você está aí desde 2019. A primeira coisa que eu fiquei curiosa. Sim, pergunte tudo. Como se escreve o nome da sua cidade? Então, vamos começar. São muitas camadas, né? A cidade, ela se escreve WROC, um L que é cortado, que tem aqui no alfabeto polonês, A e W. Então, a gente já começa com essas diferenças, que o alfabeto polonês tem letras com grafias diferentes da do Brasil. Então, aqui a gente tem o S com acento, tem o Z com 2 tipos de acento, que pode ser tipo um acento agudo, ou o acento tio, que é só só uma bolinha em cima. Então, tem o L que é cortado. Então, tem umas letras aí diferentes do que a gente está acostumado lá no Brasil, mas se escreve assim. E se pronuncia Wrocław, como se fosse um F no final, Wrocław. Só que quando a gente fala rápido, tem muita gente que escuta como se fosse um V, Wrocław.
mas é Wrocław. Para mim, eu não vou mentir, porque minha mãe me ensinou que não pode mentir. Mas, assim, quando a gente, logo que a gente chega na Polônia, o idioma já começa a ser um dos primeiros desafios, né? A gente tem as mesmas letras, né? Mas os sons de algumas letras é bem diferente do que a gente está acostumado com o nosso alfabeto no Brasil, obviamente. Então, esse é o nome da minha cidade, que, como eu falei no começo, é mais conhecida como Breslávia, no Brasil. E quando você morava lá entre Fortaleza e a outra cidade que você falou, que eu já esqueci, que eu tenho um problema de memória, você me desculpe, você falava já outro idioma? Não, não. Antes da gente vir aqui para a Polônia, até fiz um post assim, meio que recente, para esclarecer, porque muita gente me perguntava como é que eu vim parar aqui, se era um sonho que eu tinha de vir para a Polônia. E não, a Polônia nunca esteve nos nossos planos, mas meu marido já tinha planos de morar, então, morar fora. E eu também trabalhava com comércio exterior, então eu já tinha o inglês e a gente estudava francês, porque a meta inicial era a gente aplicar para o Canadá. Então, como lá para a região do Quebec, o francês contava pontos a mais, né, nas seleções e tal. E aí a gente estava estudando francês para isso, e também porque francês era a minha paixão, assim, sempre foi a minha paixão, mas que por conta da vida e outras prioridades eu fui adiando e acabei começando a estudar só na minha vida adulta, né? Mas a gente já tinha, embora que, assim, o meu inglês é aquela coisa que a gente tem no Brasil, a gente aprende lá nas escolas, estuda, mas nada como você ir para uma consulta médica em inglês, ir cortar o cabelo em inglês, é tudo mais... sai realmente da sua zona de conforto ali, do que você está acostumado a falar no dia a dia, né? São situações mais específicas, assim. Mas se eu puder, assim, dizer um idioma preferido, sem dúvidas, é o francês. Ah, é? Ah, vem pra cá, mon amour. Vem aqui da França. Aqui, olha, falar francês é bonito, mas é como todo idioma, né? É difícil falar, só quem mora num outro país Sim. sabe como é difícil a gente sair dessa zona de conforto o tempo todo e falar outra língua. Eu falo francês, mas eu confesso que muitas vezes eu tenho preguiça de me expressar, porque é outra língua, é outro idioma. E me fala, você então saiu do Brasil sem falar nada de polonês, claro. Você fez francês, inglês, e E assim, polonês é uma coisa que a gente pense. não, polonês, e se você não tiver alguma raiz, assim, eu realmente, não sei, não me via, assim, como eu falei, a Polônia estava fora da nossa rota, a gente sabia pouquíssimas informações, mas quando a gente soube que vinha para cá, aí a gente começou a aprender, assim, pela internet mesmo, expressões básicas, né? O bom dia, pelo menos para a gente chegar aqui sabendo pelo menos dizer com licença e obrigado, né? Então, a gente veio sem saber literalmente nada, só essas palavrinhas básicas, bom dia, com licença e obrigado, e só. E estamos aqui sobrevivendo há 4 anos, né? Aline, quando você chegou, você via, as pessoas falavam inglês aí com você ou na sua cidade? Então, menina, tenho deixar aqui bem claro aí para os ouvintes, né, que estão aí, que possam compreender, é a minha percepção, não é uma regra, é a minha percepção baseada na experiência que eu tive durante esses 4 anos. Inicialmente, a gente chegou numa outra cidade, a cidade chamada Katowice, que é um outro estado aqui da Polônia, uma outra região, e lá era uma capital também, mas era uma cidade menor, porque, para quem não conhece a Polônia é um país que é menor do que o estado do Maranhão. Então, a gente tem aí uma população de mais ou menos uns 48 milhões de pessoas, até o último censo que eu vi. Então, para a gente ter uma comparação, a Polônia inteira tem menos pessoas do que o estado de São Paulo. Então, já dá uma boa noção aí para quem nunca veio na Polônia, uma noção assim de tamanho, né, de quantidade de pessoas e tal. E o idioma na Polônia é o polonês, né? E eles têm muito orgulho de falar o idioma por conta de diversos acontecimentos históricos, né? A Polônia sumiu do mapa por 3 vezes, ela foi dividida entre países vizinhos, então
mesmo após todas essas partições, a sua perca de poder político, eles mantiveram a sua cultura e principalmente o idioma. Então, a minha percepção é que eles têm muito orgulho desse idioma, de manter vivo, então eles fazem questão de falar polonês. Então, sim, temos muitas pessoas que falam inglês, principalmente as pessoas mais jovens, e nas capitais, né, nas maiores capitais, mas ainda assim você pode encontrar pessoas que não estão disponíveis para falar outro idioma que não polonês. A gente deu muita sorte de que a gente sempre encontra pessoas muito simpáticas, né? Porque também pessoas chatas tem em qualquer lugar do mundo, né? Então, a chatice falar isso, né? A chatice não tem limite geográfico, ela pode estar em qualquer lugar, né? Então, é uma coisa que a gente aprende logo que a gente muda do nosso país, né, Aline? A gente começa a ver que que morar fora é a mesma coisa em alguns aspectos. O que eu quero dizer é que tem pessoa chata, pessoa legal. Sim, exatamente. Pessoa mala. Como eu falei, né? A chatice, as características de personalidade, elas não têm limitação geográfica. Em todo lugar você vai encontrar pessoas que são extremamente generosas, como você pode encontrar também pessoas que são extremamente maliciosas, né? Então, mas de uma forma geral, a gente sempre encontrou, sempre eu e meu marido, né? Sempre encontramos ótimas pessoas, assim, para nos relacionarmos. E você tinha perguntado, que eu fiquei divagando, né? Porque eu converso demais. Cearense adora uma conversa. Mas, assim, no começo, a gente chegou sem falar o idioma, e nessa cidade que a gente estava, que era menor, muitos lugares a gente chegava e as pessoas não falavam inglês, e aí a gente se virava usando o Google Tradutor mesmo, né, colocava ali aquela função do speak, e a pessoa fala e automaticamente traduz, e vice-versa. Então, a gente foi se virando assim, estamos assim até hoje. Pensei que hoje eu dou aula de polonês, estou brincando. Estou brincando. Você sabe o que eu acho? Eu tenho uma amiga, eu moro no norte da França, em Lille. Eu tenho uma amiga argentina que se mudou para a Polônia faz pouco tempo. Ela morava aqui, e ela está morando em Cracóvia. Em Cracóvia ou na Cracóvia? Em não Cracóvia. Lembro. Em Cracóvia. Isso. E ela me falou que ela só fala inglês. E ela falou que na Cracóvia ela não tem problema nenhum. Tudo em inglês. Academia, tudo ela faz em inglês. Ela falou, claro, que as aulas são em polonês. E ela acha muito engraçado, porque ela não entende nada. Daí alguém pula, ela pula. Mas... assim, é isso que eu ia falar, né? Nas grandes capitais da Polônia, por exemplo, Cracóvia, Wrocław, Varsóvia, Gdansk, a população é bem mais jovem também, então tem muito mais pessoas que falam inglês, então é tranquilo, tanto que a gente está aqui há 4 anos, assim, a maioria dos brasileiros e dos estrangeiros que eu conheço, que moram aqui, a maioria não tem influência no polonês, sabe falar o básico do básico e tá todo mundo ok, né? É claro que, assim, eu sou uma forte defensora de que se você tem planos de vir morar na Polônia e você já tem um inglês bom, que você se matricule no curso de polonês o mais rápido possível. Porque eu acho que você saber o idioma do país que você está te permite ter acesso a muitas informações, né, a ter relacionamentos mais íntimos com as pessoas do próprio país. E a se defender também, a se defender na vida. Exato. Então, assim, facilita muito, mas se a pessoa não tem vontade de aprender, ou por alguma dificuldade não consegue aprender mesmo, que também tem isso, né? O polonês é um idioma muito difícil, tá? Tem algumas entrevistas, algumas pesquisas que classificam o polonês dentre os 10 idiomas mais difíceis de aprender no mundo. Então, assim, realmente é difícil, mesmo que você se dedique muito, queira muito isso, você vai precisar de um certo tempo para você conseguir se comunicar, assim, tipo, conseguir fazer uma consulta médica em polonês, coisas mais complexas, digamos assim, para um estrangeiro, né? Mas, assim, aqui na nossa cidade também a gente vai para academia, o plano de saúde também a gente tem a opção de escolher médicos que falam inglês, então, ok,
né? Mas tem momentos que eu fico pensando, esse cara, se eu, nosso, sei lá, tem um incêndio aqui na nossa casa, a gente precisa ligar, o serviço de emergência tem falantes de inglês, claro, mas assim, numa emergência, se você souber falar o idioma do país, é muito mais fácil, né? Você vai facilitar muito a sua vida. E estamos aí na luta, tentando aprender polonês, arduamente, numa relação de amor e ódio, né? Porque tem dias que a gente está. Eu falo para meu marido, tem dias que eu fico me achando a polonesa, quando eu chego na academia e faço o meu check-in na academia, tudo em polonês. Outros dias, alguém, sei lá, uma senhorinha me pergunta alguma coisa no supermercado, eu não sei responder, volto para casa, assim, querendo chorar, né? Então, é nessa relação de amor e ódio que a gente está aqui, mas é um idioma muito desafiador, mas estamos na batalha. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o polonês, eu saí do Brasil, fui morar na Inglaterra. E eu com meu marido, nós fomos morar na Inglaterra. E a gente tinha um casal de amigos que eles eram poloneses. O Uhum. casal era polonês. Nossa, meu português, eu estou assassinando ele. E eu lembro que foi a primeira vez que eu conheci polonês, que eu estou falando de um mundo muito antes dessa internet toda conectada que Sim. a gente tem hoje em dia. E eu lembro que eu fiquei fascinada, que eu descobri que a palavra biblioteca e canal era igual. Assim, E só muda peruca, o K, né? peruca. Eu lembro, e peruca também. Eu lembro que fica, olha, é igual a palavra. Aí, é uma coisa que eu sempre lembro. E daí depois, quando eles falavam, não dava para entender nada. Assim, não tem nada do latim, né? Do latim. É uma língua eslava, mas assim, tem muitas palavras que são com grafias iguais a palavras brasileiras que a gente usa no português, né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra grátis. Grátis é a mesma coisa, só que aqui é sem o acento agudo no A. E aí a gente vai ter também palavras que são iguais nos dois idiomas, mas que são significados completamente diferentes. Eu lembro agora de cabeça aqui que eu não me preparei para esse podcast, tá, gente? Porque a Karen me falou assim, é para falar da sua vida. Eu disse, então da minha vida só quem sabe sou eu, né? Então, mas de cabeça aqui que eu lembro agora, eu lembro que logo quando a gente chegou na Polônia, assim, os primeiros dias, foi um choque, porque a gente saía na rua e a gente não entendia absolutamente nada do que a gente via, nada do que a gente escutava, e dava aquela, sabe, uma sensação de que parece que os meus ouvidos estavam tampados e eu não conseguia escutar nada, então era muito, muito confuso. E eu lembro que a gente andando, a gente viu uma placa com o nome droga, droga mesmo, DROGA. E aí a gente ficou, droga? Bruno, mas como assim, droga aqui? Aí a gente foi e colocou droga, significa caminho, estrada, né? Alguma coisa assim, relacionada a isso. E a placa era para dizer caminho proibido. Era droga, acho que é Zanitkova, não lembro agora qual é a palavra, mas era para significar caminho proibido. Então, outra palavra também que eu acho muito curiosa, que é a mesma escrita, né, do português, que é lata, lata mesmo. Aqui é uma variação para você dizer ano, na palavra ano, tipo 31 anos, 32 anos. Então, essas pegadinhas, assim, esses falsos cognatos, né, que a gente pode chamar, e tem essas curiosidades também. Mas, assim, a gente no começo não entende nada mesmo, e eles têm, as palavras têm muitas consoantes, né, tem palavras que não tem uma vogal, assim, e você fica, meu Deus, como é que eu pronuncio isso aqui? E é um pouco desesperador no começo. Eu tô rindo, mas é igual um meme que eu postei recente, que era tipo assim, você mora na Polônia, você já fala polonês? A criancinha responde, não, achando graça. E aí o riso se transforma em choro, né? Então eu tô rindo de nervoso mesmo. Porque eu não me orgulho de não saber polonês. Mas um dia a gente vai chegar lá. De aos poucos. E Sim. essa minha amiga, ela tem um aplicativo. Ai, você me corrige se eu estiver errada. É um negócio que tira foto, acho que é do Google É mesmo. O Google Translator, É que que a você gente tira uma consegue. foto do produto e já sai, Sim, sim. vai no Uhum. supermercado e dá umas traduções, às vezes,
para o espanhol. Não, meu Deus, é cômico, sério. E ela sempre posta, ela sempre coloca quando dá essas traduções, assim, Não, duplo tem sentido. tem um que agora eu não preciso traduzir muitas coisas, lógico. Eu já tenho um certo nível de polonês, ainda não tenho fluência, mas consigo entender boa parte das coisas que eu preciso fazer. E logo que eu cheguei também, porque esses micos maiores é tudo quando a gente chega, né? Parece que vem assim, tudo de uma vez só. E eu comprei, eu acho que foi uma massa para preparar um bolo, um brownie, alguma coisa assim. E quando eu traduzi, tinha colocado colocar os restos dos mortos no lixo. Ai, eu, gente, o que quer dizer isso aqui? Então, que vai traduzindo meio que a palavra sem contextualizar muito bem, né? E é umas coisas assim meio confusas, e eu, meu Deus do céu. E bula de remédio, então, minha filha, você nem sabe, aí já parte assim para um nível desespero mais 10, né? É verdade, Então, bula de remédio. bula de remédio é o pior de todos. Então, são ações simples que, para a gente que é estrangeiro, acaba se tornando, às vezes, situações muito desgastantes, né? E é tudo ao mesmo tempo, que eu acho que é uma coisa importante para a gente falar, e de repente, quem está nos ouvindo está querendo mudar de país e tal. E eu acho muito importante essa parte da gente não romantizar as coisas, mas também não demonizar tudo, né? Nem tudo é 100% ruim, nem tudo é 100% bom. Mas é um ponto para você também saber, né, que não é fácil, porque são pequenas coisas, mas essas mudanças, elas acontecem tudo junto, né? Então, eu lembro que uma vez eu compartilhei com uma amiga que, tipo assim, que eu chorei porque eu tinha ido fazer uma sobrancelha, já era, tipo, o terceiro lugar que eu ia, e não ficava a sobrancelha do jeito que eu gostava, e eu comecei a chorar. Só que eu não chorei pela sobrancelha, é porque quando você muda de país, é tudo literalmente diferente. Principalmente quando a gente compara Brasil e Polônia, tem muitas divergências, né? Culturais, enfim. Então, não era que eu estava chorando pela sobrancelha, era porque eu só queria sair de casa e ir naquele salão que eu já estou acostumada, que eu já conheço, conversar com aquelas pessoas no meu idioma, né? E quando a gente se muda, são todas as mudanças ocorrendo ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia, você se desgasta com sobrancelha, você se desgasta porque vai no supermercado e você não encontra a coisa que você queria comer, alguma pessoa não olha para você de jeito torto no meio da rua. Então, assim, são pequenos fatos que às vezes se juntam num dia só, né? Então, para quem muda de país, tem que ter uma resiliência e também ter o coração e a mente aberta, né? Sempre falo isso, tenha um coração e a mente aberta, porque senão você não vai se adaptar em lugar nenhum. Né? Porque a gente que sempre vai ser o estrangeiro, né? E aí. Sempre a língua vai ser usada contra a gente, não tem o que E fazer. exato. Não, a pessoa, para ela ganhar a discussão, ela vai falar que você não entendeu o que ela quis dizer. Sim, sim. Eu estou aqui na França há 8 anos e, por exemplo, eu estou com o meu cartão do ônibus venceu, eu não uso, e venceu, e eu preciso ir lá na empresa de ônibus da prefeitura, acho que é prefeitura, para trocar meu cartão e pegar os bilhetes que estão ali. Eu até falei para o meu marido essa semana, eu falei, já até sei a novela que vai ser. Isso porque eu estou aqui há 8 anos. Eu Sim. vou falar para a pessoa que eu quero, a pessoa vai falar, não, olha, não faz isso, você Não não é precisa assim. trocar, não é assim. Aí eu vou falar para ela, meu amor, eu quero trocar. Ela vai falar, você não está entendendo. Eu sempre ouço muito isso, não, você não está me entendendo. E daí você tem que respirar e falar, ela não está, isso não é contra mim. Isso é Isso. só, isso é só ela falando para ela se defender. Aí você tem que respirar firme e ver friamente a situação e falar: não, não, você não está me entendendo. Eu estou te entendendo. E como foi a sua adaptação aí, Aline? Você fez amigos rápido, porque aí faz muito frio. Sim. Qual o mês que você chegou? Quando vocês chegaram? Chegou, então, no último dia de setembro, e a gente já chegou no outono, né? O outono já começando, o que para mim já era extremamente frio. Era, tipo, tava fazendo, às vezes, 14 graus, 12 graus, então para mim já era muito, muito frio. E eu saía, assim, já meio que toda empacotadinha, né?
as pessoas meio que me olhando ainda um pouco estranho, que tipo, o que essa menina tá fazendo toda com essa roupa, né, que não tá frio tudo, não tá esse frio todo, mas para mim era muito frio, né, é uma diferença muito, se comparar 32 graus de Fortaleza para 14 graus, assim, é tipo, é o polo, né, assim, total. Mas a minha adaptação, exceto o frio e a falta de luz solar durante o inverno, eu gosto de dizer que parece que a gente nasceu para vir morar na Polônia mesmo. Minha adaptação foi muito boa, não tive grandes problemas, tirando o desafio do idioma, que eu não conto mais, porque continua sendo um desafio diário e vai continuar sendo enquanto a gente morar aqui. Mas, sim, o desafio foi lidar com o inverno. Não exatamente com o frio em si, porque aqui na Polônia a gente tem uma ótima estrutura de calefação, então assim, a gente tem aquecedor em todos os cômodos, no transporte público tem aquecedor, banheiros públicos também tem aquecedor, então assim, frio você só passa se você tiver com a roupa inadequada no meio da rua, mas se você estiver em qualquer lugar, você vai estar quentinho, né? Mas o desafio do inverno é a falta de luz solar, porque como eu falei lá no começo, Fortaleza faz sol todos os dias, então eu vinha de um padrão de que eu tinha sol de 5 da manhã até 6 da noite. E aí, quando chega no inverno, 8 horas da manhã o sol nasce, dependendo da região que você está aqui na Polônia, mas sempre é uma média desse horário. Então, 8 horas da manhã o sol nasce, e quando dá 3 da tarde, já é noite total, que tem que estar com todas as luzes da cidade acesa. Então, é uma mudança muito drástica da quantidade de luz solar. E mesmo quando tem, mesmo nesse período, né, de 8 da manhã às 3 da tarde, não quer dizer que você vai ter um céu, assim, lindo, azul, maravilhoso. São aqueles céus, assim, típico de filme de terror. Cinza, com as árvores todas secas e os corvos cantando, né? Então, foi bem difícil, assim, no começo eu ficava completamente sem ânimo, assim, para fazer nada. Se eu pudesse, eu só dormia o dia inteiro, fiquei com muita não, né, pouca disposição, até que eu descobri depois, né, que eu passei por um quadro de depressão sazonal, onde no inverno eu fico, realmente eu tenho esse desafio para eu lidar. Então, agora que eu já estou no quinto inverno, já sei tudo que eu passo, já sei que é normal a pessoa se sentir assim, né? Mas que existem ferramentas que estão à minha disposição para que eu possa melhorar a minha condição de vida. E aí eu comecei a fazer reposição vitamina D, então agora em setembro eu já começo com vitamina D, magnésio, já criei uma rotina, né, de exercício físico também, que ajuda bastante, e você não se entregar, né, porque se você se deixar vencer pelo desânimo, para quem chega logo assim, que não tem hábito, né, de ter esse inverno prolongado e tal, pode ser um desafio lidar com essa depressão sazonal. E é interessante que quando a gente vai conversando, a gente vai descobrindo que a gente não vivia sozinha nisso, né, então, inclusive eu tenho um desafio de uma psicóloga que mora na França também, que ela é brasileira, que ela faz esse desafio anual, justamente para pessoas que enfrentam a depressão sazonal, né? Foi quando eu tive acesso a essas informações e vi que o meu desânimo não era preguiça, era realmente uma condição psicológica e metabológica também, não sei se estou falando a palavra certa, mas o meu organismo mesmo estava precisando de vitaminas também, e isso estava me deixando muito triste, né? Além do normal. Então, o desafio foi o inverno, agora não mais, venci esse desafio, mas não posso baixar a guarda. Então, quando está chegando o inverno, eu já começa a minha rotina ali, tento fazer o máximo que eu puder para não sofrer com essas questões, né, novamente. Mas fica aí uma dica também para, se você está vindo morar aqui na Polônia, que você gosta de sol, saiba que o primeiro inverno pode ser difícil, mas tem saída, né? Tem solução. Não precisa desistir da Polônia só por causa do inverno. É interessante você falar isso, porque é uma coisa que a gente não fala muito, né? Para quem chega, não é uma coisa que a gente toma em vitamina D no Sim, Brasil. Eu sou do Sudeste, por exemplo, e não lembro de tomar vitamina. Também tudo bem, faz muitos anos que eu moro aqui.
mas assim, é uma coisa que faz muita falta se a gente não toma aqui. Sim. Aqui o sol ele fica mais baixo, mesmo então que tem a luz do sol na Europa, né? O sol ele fica muito baixinho, então mesmo que a gente veja a luz do sol, a gente não consegue pegar a vitamina D dele. Então a gente tem que estar sempre repondo, é bem legal você falar isso. E o magnésio também é nosso amigo total, assim, concordo plenamente. Muito legal você tocar nesse assunto, que eu acho que é uma coisa que a gente não fala muito e é uma coisa super importante, assim, Sim. Reposição de vitamina D. E eu vou mais o ideal, assim, é que, por mais que a gente esteja falando aqui, é que a pessoa procure um médico, né? Assim, também não vai tomar, a pessoa não, você que está ouvindo aí a gente não está mandando você tomar vitamina D e magnésio aleatório, não. Não, O ideal é você um procurar um médico. ajuda. O Você magnésio procurar um ajuda. médico para que ele possa passar a suplementação, as vitaminas, na quantidade que o seu corpo precisa, né? Mas faz total diferença, assim. Aqui na França, o médico de família, em outubro, já começa. Em outubro, o sol já muda bastante, né? Eu percebo, hoje eu já percebo bastante as mudanças do sol, assim. Mesmo em setembro, que estava fazendo aqui, estava chegando a 28 graus, já não é o mesmo sol de julho. Já é um sol de 28 mais baixinho. É interessante, né, ver essas mudanças assim. É verdade. O outono, para mim, é a minha estação favorita. E, Aline, você está num país que a Segunda Guerra Mundial ela começou aí na Polônia. Sim. Pode ter alguma pergunta específica? Porque se deixar eu falar mais uma hora aqui. Como que essas pessoas, como que o polonês ainda fala da Segunda Guerra? Sim, não, sim, mas vamos detalhar um pouco mais. Não é que você vai no mercado e tem alguém conversando sobre isso, mas, né, porque também minha avó morreu na Segunda Guerra, e o seu não é. Meu bisavô. Mas eu digo sim no sentido de que aqui tem uma educação que favorece as pessoas aprenderem sobre o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos maiores exemplos que a gente pode citar, que acho que é um dos pontos turísticos mais conhecidos pelos brasileiros, que é o campo de concentração alemã, que foi estabelecido na cidade de Auschwitz, que todo mundo conhece como o campo de Auschwitz, que foi um campo de concentração nazista, onde várias pessoas foram assassinadas, né? Foram mortas ali. Então, hoje se transformou num museu, um memorial, para que as pessoas possam ir lá, ver que de fato aquilo aconteceu, porque, pasme, mas tem gente que acha que foi uma mera invenção, né? Então, o lugar está lá para mostrar, assim, todo esse massacre, essas atrocidades aconteceram, e então a pessoa pode ir lá ver o que aconteceu, aprender para que não se repita isso na história novamente, né? E a gente tem também o Museu da Segunda Guerra, na cidade de Gdansk, então tem vários, tem o Museu dos Judeus também em Varsóvia, que é a capital do país, então a Segunda Guerra está em vários lugares, né, assim, atualmente, como uma forma de conscientizar as pessoas de tudo que aconteceu durante esse período, de como que a humanidade pode ser tão perversa com o seu semelhante, né? E sempre o intuito é que você possa aprender para que você não repita mais, né? Para que a humanidade não caia nesse mesmo erro novamente. Então, morar na Polônia, assim, viver uma aula de história, né? Todos os dias, assim. Onde a gente passa, a gente consegue ver monumentos em homenagem às pessoas que foram mortas durante a Segunda Guerra, as ruas das cidades, uma coisa que eu acho muito interessante na Polônia também, as ruas das cidades, muitas delas, né, são nomes de heróis poloneses, e normalmente esses heróis são heróis associados às guerras. Não somente a Segunda Guerra Mundial, mas outras guerras e outras revoltas que tiveram na Polônia, porque a Polônia, ela teve 3 partições, né? Então, a Polônia foi dividida entre Rússia, Alemanha e o Império Austro, que hoje é a Áustria, né? Então, tem essa história toda para contar, né? Então, assim, é um lugar extremamente histórico, né? Eu sou apaixonada pela Polônia, amo morar aqui, e é tanto que eu transformei essa minha paixão pela Polônia num trabalho, né? Eu trabalho hoje como um guia de tour privativo aqui na minha cidade, em português, para brasileiros ou
pessoas falantes de português que venham para a cidade e queiram conhecer a cidade com uma pessoa que já mora aqui, que vai te levar não só para os lugares turísticos, mas que vai mostrar a cidade realmente como alguém que mora aqui, que é um olhar completamente diferente, né? Um olhar bem mais pessoal, assim. Quando você E fala um olhar diferente, é um olhar mais detalhado ou... é um olhar mais detalhado e também porque eu acho que, assim, dos países que eu conheço, eu tive o privilégio de fazer passeios privativos com pessoas locais. E a forma que você vê a cidade é muito diferente do que quando você vai só naqueles pontos turísticos. Então, é você ir num restaurante que não é só para atrair turista, é um restaurante que já vende, sei lá, está na terceira geração, que tem uma receita própria, sabe? Então, é um olhar diferente das coisas. Você consegue ver a cidade melhor, né? Embora, quando você está nesse tipo de passeio, você também vê um lado não tão positivo da cidade, né? Porque eu sempre costumo dizer isso, não existe lugar perfeito. No país que você mora, você pode não ter acesso aos problemas que aquele país tem, mas com certeza ele tem muitos problemas sociais, como qualquer outro, né? Você sabe Então, me dizer, eu sei que na Polônia teve 4 campos de concentração. Você sabe se os 4 são abertos à visitação? teve bem mais do que 4. Na cidade que eu moro agora, Wrocław, né? É uma cidade que também é uma história bem confusa. Nada na Polônia eu fico pensando, coitado das crianças que são polonesas e tem que fazer prova de história, porque é tanta coisa que eu não sei como é que eles dão conta de ensinar tudo isso, né? Mas Wrocław, por exemplo, ela era uma cidade que era Polônia, depois passou para os tchecos, depois vira e mexe várias invasões, ficou por último na mão da Alemanha, né, do Império da época, e depois voltou para a Polônia, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, como era uma cidade alemã na época da Segunda Guerra, então aqui, que eu tenho conhecimento, tinha pelo menos aqui na nossa região próxima à cidade, 3 campos. Porque a gente tem mais acesso às informações dos campos que eram maiores, né? Os maiores são Auschwitz, né? O Auschwitz e Birkenau 1 e 2, se eu não me engano, e que inclusive eu nunca fui lá, não pretendo ir, sabe? Porque eu sei que existiu todas essas atrocidades, eu não me sinto ainda preparada para ir. Eu já fui a um campo de concentração na Alemanha, não vou lembrar qual, era perto de Berlim, e foi uma experiência horrível. Eu acho que hoje eu não iria. Faz mais de 10 anos que eu fui. E é uma coisa pesada mesmo. É uma coisa. Eu concordo. Eu não sei se hoje eu iria de novo. Eu acho que eu era mais jovem, não entendia o tamanho. E claro que eu entendia, mas assim, eu Uhum. era mais natura. Eu não entendia como aquilo ia me fazer tão mal, porque aquilo me Sim. fez muito mal. E até porque, assim, né, eu sou uma fã de histórias de guerras, porque eu sou formada em administração, é uma das minhas paixões. Por conta da administração, muitas teorias e conceitos serem advindos da estrutura militar, né? Então, organização, logística, tudo isso se aperfeiçoou com base nas guerras que aconteceram no mundo. Então, eu sou aficionada pela história da Segunda Guerra, inclusive tenho tours privativos exclusivos sobre esse assunto, mas especificamente em Auschwitz, não. E eu sei disso porque como o meu trabalho é explicar a história da cidade para as pessoas, eu leio muito. Então, eu estou com um livro aqui que tá parado, que eu li, assim, o que acontece comigo é que, quando eu começo a ler, eu quero terminar o livro, né? E, ao mesmo tempo, são relatos tão detalhados e tão pesados que, às vezes, me dá crise de ansiedade, para você ter noção. Porque são relatos, assim, muito, muito detalhistas, né? São relatos que foram encontrados de pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra, então a pessoa... É um diário que a pessoa está narrando ali por 3 meses como é que foi o cerco da cidade. Então, é das piores atrocidades que você pode imaginar. Então, isso vai trazendo uma carga emocional e espiritual também, eu acredito, muito pesada, né? Então, eu tô ali com esse livro parado, já está com umas 2 semanas, esperando eu baixar mais a poeira e eu voltar a ler. Então, eu fico pensando, imagine eu estando lá, né? O que já é muito muito complicado. Agora, nem tanto, que a gente já está aqui há mais tempo, mas ainda assim eu me pego, tipo, andando pelas ruas, como eu sei a história da cidade, aí eu lembro, poxa, nesse exato lugar que eu estou aqui passando, aconteceu isso, isso, isso e isso. E
E aí, às vezes, eu vejo, tipo, pessoas passando normal, sem saber do que de fato aconteceu ali naquela rua, né? Então, quando a gente sabe também, aí tem esse agravante, né? Porque daí você tem consciência do que aconteceu, então tem uma carga emocional maior, né? Mas é isso. E pode perguntar mais, porque senão eu falo, viu, Karen, que eu tô olhando aqui, acho que eu já tô falando, sei lá, quanto tempo. Não, mas eu adoro, porque eu acho que é esse o objetivo do podcast, é a gente poder trocar, fazer essa troca. Você está dando uma aula sobre a Segunda Guerra. Eu adoraria estudar mais. Uma coisa que, voltando lá atrás, sobre o aprendizado da língua. Como que constrói uma frase em polonês? Porque quando eu aprendi alemão, o alemão você coloca o verbo no final. Você fala, eu quero... não vou lembrar agora como que é, mas se constrói de uma outra maneira. Como se constrói uma frase em polonês? A mesma coisa de francês, português ou não? Olha só, deixar aqui bem claro que eu não estou ensinando polonês. É um pouquinho difícil, porque, como é que eu posso dizer? Tem um padrão que você tem que colocar, por exemplo, sujeito, verbo, né? Então, por exemplo, eu bebo água. Se eu não me falha a memória, eu estaria correto eu dizer ja piję wodę. Mas eu poderia também formar essa palavra sem o sujeito, somente os verbos. Então, piję wodę. Tipo, estou bebendo água. Eles Então, têm gerúndio? tem 7 casos declinativos. Um pouco parecido com o alemão, né? Acho que é acusativo, nominal. Ai, gente, não sei falar agora. Acusativo, nominativo e dativo. Eles têm esse Dativo, eu sei dativo. que são 7. 7 ao todo. Alemão 3. São 7, e também aqui a gente tem muitas variações, porque não são todas as classes de palavras, mas a maioria das palavras, elas têm variação de feminino, masculino, neutro, singular, plural. Então, a palavra muda, assim, eu digo para minha professora, que depende do clima, da temperatura, se tem na sala mais mulher do que homem, se é só homem, se é de pessoas mistas, se é criança, sabe? Muda tudo, assim. Então, Igual para você ter alemão. uma ideia, a nome da minha cidade, Wrocław, você pode ver o nome da cidade variar pelo menos, sei lá, para umas 8 formas diferentes. Então, a gente pode ver, quando eu digo, mieszkanie em Wrocław, tipo, eu moro em Wrocław, aí ela já fica Wrocławiu, com um no final. Se eu vou falar montar uma outra frase, ela pode ser Wrocławska, pode ser Wrocławia, pode ser Wrocławskiego, sabe? Então, ela vai mudando. Então, É mais difícil ainda que o alemão, acho que isso não muda. Eu moro em Berlim, Berlim vai ser sempre Berlim, não vai ser berlinês, berlinguê, vai ser... Nossa, E que até os nomes próprios interessante. das pessoas também podem mudar, né? Então, quando Como às em vezes a russo, gente o russo também tem isso, né? Ou eu estou sendo não muito sei, ignorante? não sei te dizer, mas, Eu vou por pesquisar. exemplo, teve um jogo, eu não lembro agora se foi na Copa, acho que foi na Copa, que foi transmitido, enfim, né, tem a transmissão normal, e a gente estava assistindo pela TV polonesa. E o narrador falava Neymar, então tem um A no final no nome do Neymar. Então, tipo assim, até o nome próprio no polonês, ele fica um nome diferente. Você não se chama, sabe? Dependendo do tempo verbal que a pessoa estiver falando de você, o seu nome também vai mudar o final. Então, Aline, você é minha ídola, aprendendo polonês. é bem, Nossa, eu bem achando, complicado. eu sempre tenho o maior orgulho de falar, olha, eu estudei alemão. Eu fiz alemão. Eu sempre falo, eu fiz alemão, né? Morei na Alemanha e polonês. Polonês é um Deus nos acuda. Segura na mão de Deus e vai, porque não tem outro jeito. Não tem. Por isso que eles tomam vodka e por isso que vodka é água. É verdade. Vodka, gente, vodka foi criada na Polônia, tá? Vodka foi criada na Polônia. A gente tem um museu lá em Varsóvia para contar toda a história da vodka polonesa. E aqui, realmente, vodka é consumido como se fosse sei lá, cerveja no Brasil. Mas Então, posso defender a vodka? Eu não sou uma pessoa que toma destilado, principalmente depois dos 40. Mas a vodka polonesa é uma delícia. é Eu a não melhor tomo vodka do porque mundo, né? eu praticamente não posso mais. Mas eu adoro a vodka polonesa.
é muito gostosa. São as Não sei melhores vodkas. se Eu não tomo vodka, já faz muitos anos que eu parei, assim, mais de bebida alcoólica, já tomei, né, tipo, na minha adolescência, aquela fase... aquela vodka do Brasil. Aquela fase de rebeldia, assim, né, que eu acho que todo adolescente passa, adulto, assim, no início da minha vida adulta, não foi nem adolescência, mas todo mundo gosta da vodka, né, e aqui tem vários sabores, assim, você vai no supermercado, você tem, assim, corredores imensos só com vodkas, então tem vodka de chocolate, com sabor de framboesa, laranja, ameixa, de tudo que você imaginar. E sabe? elas são Aqui gostosas. Eu defendo a vodka bem... polonesa. Eu gosto muito. Eu não bebo vodka, mas assim, eu gosto muito da vodka polonesa, porque ela não amarga a boca. Olha, eu defendendo o álcool. Você vier aqui, eu vou te esperar, então, com a garrafa de vodka para você tomar um shot. Aline, eu não vou mais tomar seu tempo. Eu Se adorei. quiser conversar, estamos aqui, né? A Sem gente problemas. adorei. A gente podia fazer um só para falar de Segunda Guerra. Sim, verdade. Eu acho que a gente no Brasil, isso é tão longe para a gente, né? Sim. Quem está no Brasil é uma coisa tão longe. Você que está aí na Polônia, onde tudo começou, né? Onde tem Auschwitz, deve ter muita coisa para você falar para a gente. Se você puder voltar Posso. outra vez para falar só, a gente fazer uma coisa só de Segunda Guerra. Será um E você prazer. coloca uns livros legais para a gente ler. Uhum. Eu li um que eu até queria te mostrar. Eu não sei se você conhece esse Viktor Frankl. Sim, demais. Eu sou super fã dele. Ele e eu falei, eu vou separar esse livro porque ela está na Polônia e ele ficou em Auschwitz, né? Sim. Esse livro é formidável, é Esse livro é formidável. maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Para quem não conhece, ele é uma pessoa, ele é judeu, acho que ele é austríaco, agora eu não lembro. Ai, minha memória. E ele vai para o campo de concentração em Auschwitz. E ele fica ali, ele é um psicólogo, e ele fica ali procurando razões para sobreviver àquilo. É Eu um vou dos falar em livros. português. Em busca de sentido. Em busca de sentido? Eu acho que deve ser esse, porque ele tem vários livros, mas esse é o mais, que foi mais conhecido mundialmente, né? É maravilhoso esse livro. Eu Muito recomendo bom. para todo mundo, principalmente para quem está passando por algum problema, assim, Sim. por algum desafio da vida. Esse livro é aquele autoajuda que ajuda. É verdade. Você falando só antes da gente terminar, já agradecer também a vocês, mas eu queria, de repente, acho que foi uma ideia que me veio aqui agora, porque você falou isso aí de que quando a pessoa está em dificuldade, você indica esse livro, né? Tem um poema de uma escritora polonesa, que inclusive ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e ela tem um poema que é, assim, simplesmente fantástico, maravilhoso. Eu também indico para todo mundo que está sofrendo, porque se você começar a pensar assim, todo mundo tem situações difíceis para encarar na vida, né? E tem determinados momentos que são mais problemas do que motivos aparentes para você ter algum tipo de esperança. E mesmo nesses momentos que são difíceis, você precisa buscar forças, né, seja em qual for a divindade que você acredita, ou dentro de você, se você não acredita em um ser poderoso, mas você precisa encontrar forças para ultrapassar aquela situação. E esse poema dela, ela escreveu baseado em pessoas que precisam reconstruir a vida após uma guerra. Porque se você pensar assim, enquanto uma guerra está acontecendo, as pessoas elas precisam encontrar forças para lutar pela vida, né? Elas não têm mais nada, só têm a vida. Mas isso é o suficiente para que elas continuem vivendo. Então, tem um poema que eu vou ver se eu encontro aqui rapidinho, porque Pode ele é o meu seguir. favorito, mas eu não sei ele decorado, sabe? Pronto, gente, achei aqui o poema que eu quero compartilhar com vocês. Depois a Karen pode mandar aí mais completo. Que ele diz o seguinte: depois de toda guerra, alguém tem que fazer a faxina. As coisas não vão se ajeitar sozinhas. Alguém tem que tirar o entulho das ruas para que as carroças possam passar com os corpos. Alguém tem que arrastar o poste para levantar a parede. Alguém tem que envidraçar a janela, pôr as portas no lugar. Não é fotogênico e leva anos. Todas as câmeras já foram para outra guerra. Precisamos das pontes e das estações de trem de volta.
De vez em quando, eu estou pulando algumas partes, porque é mais longo, de vez em quando, alguém ainda tem que desenterrar evidências enferrujadas debaixo de um arbusto e arrastá-las até o lixo. Aqueles que sabiam o que foi tudo isso têm que ceder lugar àqueles que sabem pouco. Alguém tem que deitar ali na grama que cobriu as causas e consequências. Então, esse poema, eu sempre me emociono quando eu leio ele, porque ele mostra que a vida continua, né? Então, por mais que a pessoa esteja vivendo uma guerra onde literalmente perdeu tudo, né? A vida vai continuar. E você precisa encontrar forças para fazer o que só você pode fazer por você, para que a única coisa que lhe restou, que é a vida, continue fluindo, né? Então, morar na Polônia também é uma forma de eu retirar energias, de eu retirar forças para enfrentar as minhas lutas pessoais. Quando eu olho para esse país, para essas pessoas que perderam muita coisa, né? Muitas famílias perderam tudo e eles se reconstruíram. Então, quando você vem hoje na Polônia, você vai nas cidades que são maravilhosas, você não imagina que aquela cidade que você está ali foi totalmente destruída há pouco mais de 70 anos atrás. E hoje ela está completamente de pé. Muitos lugares foram reconstruídos exatamente como era antes da guerra, então é realmente inacreditável, né? Então, quando eu estou passando alguma dificuldade pessoal, eu me agarro nessa história da Polônia, me agarro na força que eles têm e trago um pouco dessa força para mim também. Então, é esse poema que eu queria deixar aí para vocês, antes da gente encerrar aqui o podcast, a minha participação, né? Bonito.